É Lucas 24, 29. Diz assim: fica conosco, porque já é tarde e o dia já declinou. Esse texto acontece depois da ressurreição de Jesus. 2 discípulos caminhavam tristes para Emaús, achando que tudo tinha acabado. Jesus anda com eles, mas eles não o reconhecem. Quando a noite chega, eles sentem no coração o desejo de não seguir sozinhos e pedem: fica conosco. É o clamor de quem está cansado, confuso e precisa da presença de Cristo para atravessar a escuridão. Diga comigo assim: Senhor, fica conosco, faz morada no meu coração. Fica à vontade na presença do Senhor. Som na caixa, maestro. Aleluia, glória a Deus. Essa canção foi um plus. Eu passei a ministração em parte, por Ministério de Música, para coreografia. Fui falando que eu ia ministrar, e agora o Marquinhos falou assim: divino companheiro, vai cantar que hora? Falei: não faz isso comigo que eu morro do coração, Já tem aí, é muito bom estar junto. Lemos Lucas 24, 29, e eu pus um tema para essa mensagem: o Natal em que Deus devolve a alegria. O segundo versículo está em Lucas, no capítulo 2, versículo 10. Falar em Lucas, manda um abraço para o teu pastor Henry, de Apucarana, por favor. Quem aqui lembra do pastor Henry? Glória a Deus. Pastor Henry está montando uma nova açaí, só que agora em Apucarana, O Lucas é o primeiro oriental que está lá, Que coisa linda. Lucas 2:10. Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria. Aqui estamos no nascimento de Jesus. Pastores simples no campo são surpreendidos por um anjo. O medo é natural, mas a primeira palavra do céu é: não temais. Deus anuncia que chegou a salvação, não para poucos, mas para todo o povo. A notícia muda o medo em alegria e mostra que Deus entra na história e na vida humana, trazendo esperança. Mas, Léo, não é qualquer esperança. É a esperança de Romanos capítulo 5, que não nos deixa confundir, pois foi derramada pelo próprio Espírito. E um terceiro versículo é João 1,14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. João explica quem é Jesus. Ele não é apenas uma ideia ou um ensinamento bonito. Deus se faz gente, entrou na nossa realidade, sentiu as nossas dores, caminhou perto de nós, habitou entre nós, e significa que Deus não ficou distante. Ele veio morar no meio do povo para revelar a sua graça e o verdadeiro amor. Esses 3 versículos vão nortear a nossa palavra no dia de hoje. Eu quis aqui ler na íntegra, o contexto de cada texto. O Natal, ele não acontece no auge do dia. Ele não acontece no meio à celebração e à festa. O Natal, ele acontece no meio de fuga. O Natal acontece quando uma menina de 14 ou 15 ou 16 anos, chamada Maria, ela engravida do próprio Deus, do Espírito Santo. Ela estava noiva de José, ambos não tinham coabitado, não tiveram vida sexual, e ela recebe a dádiva do Espírito Santo. José, quando recebe a notícia, quando o anjo fala para ele, José precisou discernir o processo. Eu quero dizer para você que Jesus, ele é a graça, o favor imerecido. E Maria e José, eles viviam a realidade das leis mosaicas. Uma mulher pega em adultério, ou uma mulher que adulterasse, ela poderia ser lançada em público, apedrejada e lançada à sorte dela, e ser punida até a morte. José tinha a opção de simplesmente romper o noivado e não falar nada. Tinha a opção de colocar a boca no trombone, porque ele precisava da revelação do Espírito Santo.
Mas José, ele entende aquilo que Deus, através do anjo do Senhor, falou para ele, que no ventre da menina Maria estava aquele que seria o Cristo, que viria trazer libertação. E José, ele acreditou naquilo que o Senhor falou. Então hoje nós falamos de Natal e nós pensamos em presentes, em festas, em fazer uma ceia gostosa, e gente, está tudo bem, está tudo perfeito, mas o Natal ele não surge dessa forma. Ele surge em meio à fuga, ele surge em meio ao censo, ele surge em meio à morte eminente, porque todos os meninos nascidos naquela ocasião eram para ser mortos. E a jovem Maria, o jovem José, e ainda no ventre Jesus, eles foram, na caminhada, procuraram local na estalagem, não tinha local, colocaram numa estrebaria, tiraram lá o feno, tiraram o sal daquele coxo, ali colocou um tecido, e ali quando nasceu, foi colocado o menino Jesus. Foi assim em Belém, um mundo cansado, um povo oprimido, um coração sem esperança. E é assim ainda hoje. Muitos chegam ao Natal com o coração pesado. Que data, né? Enquanto muitas famílias celebram a alegria de estar juntos, outros se entristecem, porque alguns se foram. Aqueles que organizavam as festas, eu me lembro do meu pai. O meu pai, ele não gostava de festa, mas meu pai organizava as festas. O meu pai não gostava de muita gente, mas meu pai reunia pessoas. Quando meu pai foi dessa para uma melhor, foi se encontrar com Jesus, a família nunca mais se encontrou da mesma forma. Até insistimos, até queremos fazer, mas nós não percebíamos enquanto meu pai vivo, que era meu pai que promovia as festas. E é bom estar junto, mas em outro momento também, a tristeza vem no coração, porque nós não podemos estar juntos com aquele que nós amamos, porque é um tempo também de perda, é um tempo onde o coração fica mais deprimido, o coração fica mais pesaroso, e a gente fica pensando, puxa vida, o ano acabando de novo e eu estou na mesma. O ano chegando no final e eu não consegui vencer. Eu vejo um monte de gente vencer e eu não consigo vencer. Eu vou dizer para você assim, não entra na régua da comparação. A régua da comparação é uma armadilha, é uma isca de Satanás. Não tem como comparar quem não é igual, não tem como comparar, não tem como ter concorrência quem nem se parece com você e nem comigo. E nós muitas vezes olhamos para o estereótipo, olhamos para aquilo que as pessoas podem oferecer ou onde estão, quando na verdade é um tempo de nós olharmos para nós e não olhar para a comparação. Então você, se não está feliz, fique feliz, porque você é preciosidade, você é um milagre do Senhor, você está vivo e viva para nós comemorarmos juntos. E se teu coração estava entristecido, você veio no lugar certo, o lugar que pode trazer alegria. E é nesse cenário que brota um clamor simples e profundo: fica, Senhor, já se faz noite. Os discípulos de Emaús caminhando com Jesus e não conseguiram perceber, e depois que Jesus parte o pão, as escamas dos olhos caem, e aí um diz para o outro: você não percebeu? Enquanto ele falava das Escrituras, o nosso coração queimava, você não percebeu? E como nós não percebemos também, muitas vezes quando Deus fala conosco, o nosso coração queima. E o desejo de Jesus de ouvir: fica mais um pouco, não vai embora. Tinha uma canção que a gente cantava geralmente no encontro com Deus, né? Quero esconder as suas sandálias, vestir as suas camisas, a sua camisa, né? Camisa grande. Não me lembro como que é essa canção, mas também não precisa nem buscar, tá tudo bem, porque eles são bons, vai falando assim, já vão buscando, nem precisa buscar. Essa ideia de ser prazeroso estar na presença do Senhor, e Jesus espera eu e você de falarmos: fica conosco mais um pouco. O mundo estava em entardecer espiritual quando Jesus nasceu. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, Isaías 9:2. Esse texto foi escrito num tempo de muita dor e confusão. O povo de Israel
vivia oprimido, com medo, longe de Deus e sem esperança, em trevas, muito diferente de mim e de você. Aqueles que chegaram, né, às 19 horas, nós apagamos todas as luzes aqui do templo, todas as luzes, e cada um de nós entrou com uma pequena luzinha, né? Entrou primeiro uma criança com uma lanterninha, né? E depois foi entrando as outras pessoas, cantamos uma canção, né? Uma pequena luz vou deixar brilhar. Gente, a delícia que as trevas se rompem quando a luz chega. E Jesus chegou. E está tudo bem iluminado aqui. Sabe por que está iluminado? Porque você detém contigo a salvação. Lá fora, se você olhar, você vai ver a penumbra. Você vai ver que por mais que nós estamos aqui bem iluminados, você vai perceber que lá fora, até mesmo porque o vidro é fumê, você vai ver que está bem escuro ali. Aquele mundo precisa de mim e de você. Aquele mundo precisa de alguém que não vai apontar o dedo. Precisa de alguém que não vai mostrar o defeito de ninguém, mas vai amar incondicionalmente. Eu tenho tido oportunidade de andar pela cidade de Baiti e tenho participado das festas, viu? Tenho participado das festas. Fui prestigiar a Cidinha no coral da terceira idade, se bem que a Cidinha, ela é café com leite, né? Ela é a idosa mais mocinha que tem, né, no grupo dos idosos. E ela paga de gatinha, viu, gente? Ela paga de gatinha. Eu fui lá prestigiar a Cidinha, fui ali, né, ver a cantata de Natal. Parabenizei o prefeito, todo mundo que eu tenho encontrado aí, da prefeitura, da Câmara de Vereadores, pelo trabalho. Gente, como Ibaiti investiu nesse Natal, e que gostoso, o movimento está chegando, e essa é a ideia de movimentar a cidade, nós profetizarmos algo tremendo. Mas não basta as luzes nos postes, não basta os outdoor iluminados. Eu e você temos a verdadeira luz. A promessa de Deus é que a escuridão não seria o fim da história. Uma luz surgiria para trazer esperança, libertação e um novo começo. Essa luz apontava para o Messias Jesus, que viria para iluminar os corações, restaurar o povo e mostrar o caminho de Deus. Em meio à noite da humanidade, Deus acendeu uma luz que ninguém pôde apagar. O mundo vivia sob opressão, a fé estava fria, a religião tinha forma, mas não tinha vida, tinha cara de igreja, mas não tinha amor, tinha gente, mas não amava, fazia o culto, mas não iluminava. Mas Jesus, ele muda a história. Quando tudo parecia tarde demais, Deus escolheu nascer. O Natal é Deus agindo quando a esperança humana já não consegue mais. Deus não decidiu ficar quando ninguém esperava. Deus decidiu ficar quando ninguém esperava. Quando diz que a esperança acabou, você não consegue acreditar nos próximos minutos. Por mais que acendamos as luzes, ainda a vida parece uma penumbra. As cores das roupas, o vermelho, o verde, o azul, o amarelo, o branco, as cores das paredes, o caqui, o azul, o verde, o preto, e perdem o sentido, porque nós só enxergamos cinza, branco e preto. Deus decidiu ficar quando ninguém mais esperava. Jesus, ele não nasceu num palácio. Jesus nasceu em uma manjedoura. Na verdade, Jesus nasceu de Maria e foi colocado num coxo. Num coxo. Quem aqui, né, veio da roça, né, conhece o coxo, né, com capim, com ração, hoje ração, né, com sal. O boi precisa de um salzinho. E aí é tirado isso aí e colocado ali o menino Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. A palavra habitou significa armou sua tenda. Uau! Permaneceu, ficou. Olha que significado maravilhoso. Habitou, armou a sua
entenda, eu vim para ficar. Mas eu não vim num palácio apainelado, mas eu vim para habitar no seu coração. Uau! Você é a habitação do Senhor Jesus. Ele não paira mais sobre as águas, Ele não habita em templos feitos por mãos de homens, Ele não empodera personagem A ou B. Não, Ele usa o pastor Rodrigo, Ele usa a Simone, Ele usa você, Nayara, Ele usa você, DG. E aí eu te pergunto, se o Espírito Santo faz morada dentro de mim e de você, o que eu tenho feito com isso? O mundo precisa de saber que Jesus está vivo. Jesus não veio fazer uma visita para mim. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar. Como que é? Faz permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Antes de iluminar os olhos, Deus aquece o coração. Assim como em Emaús, no Natal, Deus fala primeiro ao coração: não temais, eis que vos trago uma boa nova. Essa notícia que vocês estão me dando, você não sabe, é forasteiro. Quais foram as notícias? O Messias, aquele que veio para libertar o povo, ele morreu, só você não sabe disso. Contando notícia de ontem para aquele que tem boas novas, que é Jesus. Uau! Jesus quer declarar boas novas sobre a minha e sobre a tua vida. Antes da estrela brilhar, a palavra foi anunciada. O Natal começa por dentro. Deus aquece o coração frio, cansado e ferido, mas o convite ele continua: fica conosco. Jesus nasceu, mas ainda espera ser convidado. Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. Hoje você não precisa abrir não, viu? Sabe por quê? Porque você tem Jesus dentro do seu coração. E a delícia de ter, a gostosura eu ia falar, né, de ter Jesus no coração, é que quando o inimigo bate a porta, quem abre é Jesus. E o inimigo treme. O inimigo treme, porque a casa não está desocupada. E você é a habitação. É a habitação do Santo Espírito de Deus, que representa o próprio Cristo. O convite continua: fica conosco, eis que estou à porta e bato. O Natal não é só lembrar que Ele veio, é decidir que Ele fique. Que nós não vivamos de Natal em Natal a esperança do novo nascimento, mas que nós vivamos a vida como novos nascidos em Cristo Jesus, seja no campo, na academia, em qualquer lugar. Tem até uma música parecida com isso, mas é outras coisas que fala. Que a gente esteja junto com Jesus, onde for que nós passemos, aonde nós estivermos, que nós venhamos falar do amor de Deus. Eu preciso decidir: fica na minha casa, fica na minha casa, Jesus, fica lá comigo. Carlinhos, Natal, Carlinhos, vai estar eu, Carlinhos, vai estar eu, a Pati, minha mãe, talvez o João Gabriel venha. Se você não tiver casa nenhuma para ficar, vem comigo, fica comigo em casa. Eu não comprei nada, estava pensando em comprar um frango e enfiar aquele negocinho do peru nele, sabe aquele negocinho vermelhinho? E tirar uma foto, né? Não programei nada, mas o que eu for fazer, você está comigo, Carlinhos.
Porque não basta convidar e falar da menção que Jesus, Ele veio. Eu vou falar: Jesus, fica com a minha família, fica com a minha casa, fica aqui dentro do meu coração, fica na minha história. Meu Deus, Fabi, onde Jesus fica, à noite ela perde o poder. A noite acaba. Como que é? Nunca houve noite que pudesse impedir um nascer do sol. E não há. Eu não ia cantar, não. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pastor, mas eu estou chorando faz muitas noites. É que ainda não chegou a hora da tua vitória, mas a alegria vai chegar e vai ser dia perfeito. Ainda você canta, ainda você fala, mas o choro pode durar uma noite, mas a alegria vai vir com o amanhecer, e a alegria não vem, não bate a minha porta. Quando eu acho que eu vou alcançar a felicidade, quase eu chego lá e eu não consigo, porque alguma coisa me puxa, alguma coisa me atrai. Mas eu digo para você, existem forças que tem que ser vencida. Eu vou vencer a minha carne, eu quero servir a Deus. Eu não tenho opção a fazer a não ser servir a Jesus. Eu não tenho outra opção a não ser amar a Jesus. Eu não tenho outra opção a não ser adorar a Jesus, porque esse mundo é passageiro e eu não dou a opção de viver neste mundo. Eu preciso dar um basta. Pastor, isso é muito espiritual. Não, gente, não, isso é racional. Isso é racional. Na minha razão eu digo: eu não tenho opção, eu preciso estar em Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Quem encontra com Cristo não permanece no mesmo estado. Por enquanto eu estou aqui no Paraná, não quero ir para Santa Catarina, mas o estado de estar igual é transformado. Quem tem Jesus é transformado. Depois do encontro, os pastores voltaram glorificando. Os discípulos voltaram correndo. A tristeza deu lugar à missão. O Natal devolve a alegria. O Natal não é apenas Deus entrando na noite e Deus trazendo de volta a alegria. Eis que vos trago uma boa nova de grande alegria. Lucas 2:10. A alegria do Natal não depende das circunstâncias, não ignora a dor, não nasce das coisas, ela nasce da presença. Quando Jesus fica, o lar pode ser simples, e eu não consigo entender um lar simples. Um lar é um lar, é um local de paz. Quando eu trabalhava na área de segurança, quando eu falava que eu estava em casa, era local de sossego. Local de sossego. Qual o QTH? Local de sossego. Uau! Lar é lugar de sossego. Lar é lugar de paz. O lar, por mais simples ou por mais sofisticado, quando é chamado de lar, você entende? Por mais que estejamos sós, sempre vai haver a alegria, porque a nossa alegria independe das circunstâncias. Jesus é a minha e a tua alegria. A história pode estar ferida, e eu sei que existem pessoas aqui feridas. Eu também já me feri. Existem algumas áreas que eu posso me encontrar ferido. Eu sou carente, mas sou legal. Também dá uma canção. Eu sou carente. Eu amo demasiadamente. Eu reafirmo e afirmo as pessoas o tempo todo, porque eu preciso disso. Eu preciso disso.
Muitas vezes os meus elogios, muitas vezes o meu jeito de ser, muitas vezes quando pareço invasivo, Carlinhos, I love you, meu amor, quando pareço invasivo, é para mostrar e demonstrar o amor que eu sinto, e eu quero isso porque eu preciso dessa contrapartida, eu preciso disso. A história pode estar ferida, o coração pode até estar cansado. Célia, cadê a Célia? Receba um coração novo, meu amor. Não vai dar nada, viu? Vai dar nada. Deus vai cuidar, já está cuidando, e você vai ficar viva, igual o Bruno. Igual o Bruno. O Bruno teve aí um piripá que não pôde andar de helicóptero porque passou 2 quilos do peso, né? Mas já eliminou esse peso, agora ele pode andar de helicóptero. O Bruno está aqui, ó, louvando a Deus com a gente. Dona Lola, eu vi a Dona Lola entrando na igreja hoje, mãozinha geladinha. Falei, Dona Lola, a senhora está bem? Estou bem, com a graça de Deus. A senhora veio caminhando, eu e Deus. Ah, que delícia. Aí tinha uma irmãzinha ali que chegou, está do lado tá ali do lado da Célia, veio, né? Logo finalzinho, quase finalzinho do louvor. Eu fui lá e acolhi ela, falei assim, entra minha gata. Aí ela contou uma história lá, né? Eu não ouvi a história, minha irmã, depois você conta de novo. Tava barulho, né? Eu uso aparelho de audição, eu ouço um ou ouço o outro. Mas que delícia ter a senhora aqui. E disse, pastor, eu gosto de vir na igreja. Eu estou com saudade de vir na igreja. Meu Deus, isso é muito bom, Annelise. Isso é muito bom, ainda mais quando tem um cabelo novo, né? Cabelo novo, tá loira, bonita, remoçada, né? É um 2025, modelo 2026. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. O coração pode estar cansado, mas a alegria, ela vem de volta. A alegria do Natal não apaga a dor, mas cura o sentido dela. Jesus não ignora a minha dor, Jesus não ignora a minha solidão, Jesus não ignora a minha tristeza, Jesus não ignora a minha perda, a tristeza do meu coração. Mas Ele traz sentido a tudo isso, porque eu vivo de propósito. Eu não vivo por vista, eu vivo por propósito. Os pastores voltaram louvando, os discípulos voltaram com o coração ardendo. Quem recebe Jesus volta a sorrir por dentro. Você já conhece alguém que sorri por dentro? Não é muito de gargalhar não, mas sorri por dentro. Está com uma luta lascada, mas sorri por dentro. Está feliz, está feliz. Você nunca vai ver o Adriano dá gargalhada. Ele não dá gargalhada. Mas pensa no moço feliz. Pensa no moço feliz. Eu achei ele meio magrinho. Tá faltando umas pizzas lá para ele, viu, Douglas? Para dar uma encorpada. E feliz, como diria o caboclo. Não o caboclo, o caboclo do mato. Até esqueci o que o caboclo falava. Fui querer corrigir. No início deste culto nós cantamos: minha pequena luz vou deixar brilhar. Hoje entendemos que essa luz não nasce de nós, e também não é aquela luz artificial do celular, ou essa luz que nos ilumina. Ela brilha porque Cristo ficou. Ela brilha porque Cristo, junto com a equipe da Trindade Santa, decidiram resgatar a raça humana através da entrega do seu único filho, através da redenção do seu único filho. E o motivo foi você, eu. E eu fico pensando no alto e sublime trono. Como o Juliano Som foi cirúrgico, né? Cirúrgico. Dizer que valeu a pena. Valeu a pena. Olhando para você, e eu comecei o culto dizendo que igreja linda, porque eu que sou um comedor de arroz e feijão,
Eu consigo admirar pessoas lindas, e vocês são pessoas lindas, charmosas, e é muito bom vê-los, é muito bom revê-los, é muito bom saber que eu sou pastor de uma igreja viva, celebrante, que está junto ouvindo a voz do seu pastor, e eu fico imaginando Deus no seu alto e sublime trono, olhando para cada um de vocês, para essas crianças correndo, gente, com liberdade. Só não pode abusar, né? Criança debaixo de mesa, Jesus Cristo de Nazaré, né? Um curiosinho ali foi chegando perto do celular. Eu falei, ai Jesus, cuida que essa capinha aí de R$1,99 suporte, né? Mas só passou direto e foi embora, só foi curiosidade. Se eu estou feliz, imagina Deus, porque eu não entreguei uma cutícula minha por nenhum de vocês. Eu só estou sendo mordomo de um aprisco que não é meu, é do Senhor, é do Senhor. E eu imagino Deus no seu alto sublime trono, meus filhos, minhas filhas, minhas crianças não desistiram, continuam firme. Ele é a luz que venceu a noite, é a luz que entrou no mundo no Natal, é a luz que devolve a alegria. Por isso, assim como começamos cantando, terminamos respondendo. Se a sua luz está fraca, se a noite foi longa, se o coração está cansado, tem um convite hoje, nesse altar. Eu quero convidar o Ministério de Música. Eu não falei, vou concluir, né? Para que vocês não falassem, né? Mas para concluir. Obrigado.